Fechou? Vai. 3, 2, 1. O Sentinela também tem o objetivo de traçar as estratégias. Bom, agora eu vou aproveitar o meu horário de almoço aqui na assessoria de imprensa onde eu trabalho para ir lá na periferia de Ribeirão conhecer uma pessoa que desenvolve um trabalho voluntário muito bacana. Essa entrevista que eu vou fazer agora vai originar uma matéria para o jornal Gazeta de Ribeirão, que é onde eu trabalho como freelancer também. Essa matéria faz parte do Projeto Cidadão, que é um projeto de reportagens até novembro que eu estou desenvolvendo, que fala de pessoas voluntárias aqui na cidade, multiplicadores de ideias, transformadores da comunidade. São lugares que eu nunca ouvi falar, mas que a gente tem que suar a camisa para descobrir, para dar uma boa pauta e para fazer uma boa matéria. Eu morei 2 anos fora do Brasil, na Nova Zelândia, e em um determinado momento nessa viagem eu morava isolada numa casa no meio da neve, no meio do nada, e eu só tinha internet. Eu enviei um e-mail para o pessoal da Editora Abril. A minha sugestão foi fazer uma matéria sobre turismo, sobre o local onde eu morava. Foi muito bacana, porque eu passei 6 meses viajando no país, na Nova Zelândia, e desenvolvi essa matéria para eles, e no final das contas ela saiu o ano passado com 5 páginas. O jornalista não precisa estar necessariamente enfiado dentro de uma sala ou ser contratado de um veículo, de uma assessoria, de um jornal. O jornalista pode e deve trabalhar por conta própria e vender as suas próprias pautas para os jornais, para os veículos, e isso também é útil para eles, né? Isso é exclusivamente possível por causa da internet, por causa da tecnologia. Tanto que eu estava do outro lado do mundo, eu pude trabalhar para uma revista em São Paulo. E, curiosamente, a minha editora nesse trabalho para a Editora Abril, ela morava em Barcelona. Então eu estava na Nova Zelândia e ela estava em Barcelona e a gente interagiu. Foi tudo feito através da internet. O jornalista tem que se atualizar, porque o mercado de trabalho muda muito rápido. O diploma, embora não obrigatório, é fundamental por conta da formação que esse profissional vai receber na universidade e a possibilidade que ele tem de, após a graduação, continuar na pós-graduação, ampliar um pouquinho mais a área de trabalho dele. Antigamente era possível alguém chegar numa redação e falar, olha, eu vim procurar um emprego porque eu quero ser jornalista. Hoje as redações elas trabalham num ritmo tão alucinante que ninguém tem tempo de ficar ensinando um menino, uma menina. Muita coisa do dia a dia você vai lembrar da faculdade. Então você está escrevendo uma matéria, você tem que lembrar do lead. Como que faz um lead? Aí aquelas 5 perguntas, o que, quando, onde, como, quem. A gente precisa muito ter essa essência, ter esse começo da faculdade e depois na prática. Na faculdade você tem toda uma vivência de cultura, com as aulas de questões contemporâneas, sociedade e cultura, então filosofia. Então você tem uma formação humanística e isso é extremamente importante para um profissional hoje em dia. As nossas aulas são mais conversas do que aquele negócio ditatorial de um lá na frente fala e o resto ouve. A gente conversa com professores que tiveram 30 anos de revista Veja, professores que foram editores da Folha, trabalhou na fundação dos jornais daqui de Ribeirão. Quando você ingressar numa universidade, buscar. Tem laboratórios de telejornalismo, existem laboratórios de radiojornalismo, de jornal. O que essa universidade proporciona para esse aluno em termos práticos, para que ele possa se desenvolver na área? A gente vive essa questão da internet, dessa convergência das mídias para a internet como uma grande transformação da comunicação. E os cursos de jornalismo, seja em graduação, seja em pós-graduação, eles também estão tendo que se readequar para adotar essas novas linguagens e essas novas tecnologias. Os
jornalista é aquele que hoje está assumindo um papel de estrategista. Antes ele era um fazedor, né? Ele produzia os releases, os jornais, as publicações. Hoje ele é aquele cara que tem que entender de planejamento, tem que entender de relacionamento, ele tem que pensar em todos os públicos da empresa para ele criar. Então ele tem um papel novo nesse mercado de consumidores mais exigentes, né? O mercado de assessoria de comunicação, ele é o que mais absorve, sim, jornalistas. Toda cidade tem um polo de assessorias. Além de ser a área que mais emprega, ela é a área que remunera melhor. O jornal nasceu em 95, ficou semanário durante 6 anos. Em 2002 nós passamos o jornal a passar a circular diariamente, que era o meu grande sonho. Às vezes iniciativas até na área de comunicação com muito dinheiro não dão certo, né? O cara chega, monta uma bela de uma empresa enorme, sai distribuindo para todo lugar, etc. Mas não é assim que funciona em termos de jornal. O jornal precisa ter credibilidade. E credibilidade é uma conquista. Conquista até de tempos. O Jornal do Ônibus aqui encaminhou para a gente ter uma noção realmente do que era todo o processo de um jornal impresso, né? É um processo extremamente manual que hoje com o computador você faz isso todinho, não põe mais a mão em mais nada. Muito legal esse contato entre os estudantes que fizeram o trabalho de colocar esse jornal na rua a favor da comunidade e também esse contato da comunidade com o aluno de jornalismo. E o consumo de leite deve crescer acima do PIB este ano. Então isso aqui é um estágio? É, mas eu já estou fazendo reportagem, eu estou fazendo jornalismo, eu estou trabalhando na área. Daniel Gutierrez, Rede Eldorado, Ribeirão Preto. Uma das missões do repórter fotográfico é sempre tentar achar uma maneira diferente de mostrar uma situação para o leitor, né? Vou tentar compor no quadro uma imagem que reúna a informação, que no caso é uma pauta de comércio, com a plástica, né? Com a beleza da fotografia. Para isso, eu vou utilizar um equipamento digital. A hora que eu terminar as fotos, já vou descarregar ela direto no computador, fazer uma seleção e vou dizer o que está na imagem e ela já está pronta para ser publicada, após um tratamento de imagem que é bem simples para o jornal. Quando eu chego, eu participo da reunião de pauta, onde vão ser definidas as principais fotos, as principais notícias do dia. Depois, junto com os fotógrafos e com os editores, a gente vê o que vai em cada página. E mais para a noite, a gente vai definir o que vai na primeira, né, o que vai na capa do jornal. Para ser um editor de fotografia, você tem que ter planejamento, tem que, lógico, entender de fotografia e entender o que é notícia. Muitas vezes a foto acaba pautando o repórter. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Quem fala? O radiojornalismo é você passar de uma maneira sintetizada as informações para os seus ouvintes. Hoje o radialista precisa ter conhecimento e informação. Saber o que vai falar. A rádio vai ter uma outra transformação, e essa vai ser muito importante para o radialista e para o rádio AM, que é a rádio digital. Como a TV está passando para o sistema digital, a rádio também vai ser digital. Você vai sintonizar a rádio em qualquer lugar, em qualquer aparelho. Na faculdade eu de fato tive um gostinho do que é trabalhar como repórter de televisão. Eu tive a felicidade, junto com toda uma equipe dos próprios estudantes, dos professores, dos funcionários da televisão que tem dentro da faculdade. O processo de produção foi fundamental para que eu conseguisse ganhar um prêmio, que foi o CNN International dos Estudantes do Amanhã. Todos os dias nós saímos para a rua com uma equipe de jornalismo. A gente recebe uma pauta já pré-produzida por uma equipe de jornalismo. A notícia, quando chega até a televisão, ela é debatida. O trabalho do repórter na rua é de fundamental importância, porque é na rua que a gente identifica o encaminhamento, a gente conduz a reportagem da melhor forma possível. E é esse o trabalho de conduzir e fechar as peças desse quebra-cabeça até chegar no telespectador. O Sentinela também tem o objetivo de traçar estratégias no combate às doenças. Leiam bastante, escrevam bastante, que assim, com certeza, esse profissional vai ser um bom profissional no mercado de trabalho.
Música